Olá, este é o Justificando a Entrevista, o primeiro de 2016. Seja bem-vindo. Hoje eu estou com o Defensor Público Geral do Estado de São Paulo, Rafael Vernaschi. Nós vamos conversar sobre os 10 anos de Defensoria Pública, como que era a Defensoria lá atrás, como ela está hoje, como a Defensoria vai ficar nos próximos 10 anos. Legal? Vamos junto. Olá, Rafael Vernaschi, um prazer estar aqui contigo hoje. Muito obrigado por estar no estúdio do Justificando, conversando na cerimônia aí dos 10 anos de Defensoria Pública, uma instituição extremamente relevante, seja para a democracia, em todas as suas funções constitucionais, e que hoje eu acho que traz um papel fundamental aí, sendo com um viés progressista, que é a instituição. Seja bem-vinda. Obrigado, André. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui poder falar um pouco da Defensoria Pública e de comemorar esses 10 anos de existência da Defensoria Pública aqui no estado de São Paulo. Primeiro, acho que a primeira pergunta vamos do mais básico, depois a gente vai aprofundar para o tema atual. Ponto número 1, o que é ser um defensor público? Defensor público é a pessoa que, dentro do sistema de justiça, atua para aquelas pessoas que não podem arcar com as custas de um processo, com a contratação de um advogado, né? Então, a Defensoria Pública atua em todas as áreas do direito, no nosso caso, na Justiça Estadual, abarcando todas essas áreas e garantindo o acesso à justiça às pessoas que não podem contratar diretamente um advogado particular. Como que você via, você esteve da Defensoria desde o começo, né? A sua nomeação já foi desde o começo da carreira. Como que você vê a Defensoria de antes e como que ela está agora? A Defensoria Pública, especialmente no estado de São Paulo, ela teve um avanço muito grande, né? A Defensoria foi criada, prevista na Constituição Federal, na Constituição de 88, só que no estado de São Paulo ela acabou sendo criada apenas 18 anos depois, no ano de 2006. Isso, e é importante ressaltar, resultou de uma grande mobilização de diversas entidades da sociedade civil, envolvendo setores de todo o sistema de justiça, como advogados, promotores, juízes, que se engajaram nessa luta de promover o acesso à justiça por meio da criação da Defensoria Pública aqui em São Paulo, então apenas no ano de 2006, quando a gente teve a criação aqui em São Paulo. A Defensoria Pública hoje, qual a maior vitória e o que precisa melhorar ainda? A Defensoria, e até fazendo um pouco do histórico desses 10 anos, né, é bom registrar que a gente iniciou nossa atividade aqui com apenas 87 defensores públicos, que eram, na verdade, 87 procuradores do Estado que trabalhavam na então Procuradoria de Assistência Judiciária. Eles puderam, lá em 2006, fazer a opção de vir para a Defensoria Pública ao invés de permanecer na Procuradoria do Estado. De lá para cá, a instituição cresceu muito, né? Hoje somos 719 defensores públicos atuando em todo o Estado, como eu disse, em todas essas áreas. Então, houve um crescimento muito grande, estamos hoje com 65 unidades em 43 cidades do Estado. Então, olhando um pouco para trás e no volume de atuação da Defensoria Pública, acho que temos muito o que comemorar por conta da atuação efetiva dos defensores em prol dos direitos fundamentais das pessoas carentes, mas ainda, sem dúvida, temos um grande caminho a trilhar. Um defensor público hoje, ele atua em quantos casos por ano? Você tem uma dimensão? A gente tem, até por dados de 2014, um número de 1,5 milhões de atendimento em 2014. Esse número vai ser maior agora em 2015, contando tanto os atendimentos feitos pelos defensores públicos, quanto as audiências aí realizadas. Então, o defensor público atua muito com atendimento ao público, com uma demanda muito grande de todo o Estado por conta do grande número de famílias, né, de pessoas que têm uma remuneração familiar de até 3 salários mínimos, que é a média que a Defensoria Pública utiliza para fazer esse atendimento jurídico. Para fazer o atendimento de abarcar todos os casos de pessoas necessitadas, que caberia o papel da Defensoria Pública, quantos defensores seriam necessários hoje?
Hoje a gente está em 719, né, e tem já um estudo feito, um diagnóstico, tanto pela Associação Nacional quanto pelo próprio IPEA, que faz um cálculo de um defensor público para cada 10 mil ou 15 mil potenciais usuários. Então, tendo essa média entre 10 mil e 15 mil, a gente precisaria aqui no estado de São Paulo de pelo menos 2.500 defensores, né? Hoje estamos com 719, ainda com 181 cargos a serem providos, né? Já foram criados por lei, estamos fazendo concurso público agora para 60 cargos. Então, preenchendo esses 181, alcançaremos 900, o ideal seria pelo menos chegarmos aos 2.500 defensores, para que a gente consiga pelo menos chegar onde tem um juiz, tem um promotor, tem que ter necessariamente um defensor público para equilibrar esse tripé do sistema de justiça. E o que seria necessário hoje para você conseguir 2.500 cargos? Para a criação desses cargos, o que a gente precisa, em primeiro lugar, é o investimento na Defensoria Pública, né? É priorizar, entender o atendimento prestado pela Defensoria como um serviço essencial, um direito fundamental do cidadão. Então, a gente precisa do investimento pelo Poder Executivo, o reconhecimento do Poder Legislativo para isso, para que a gente faça a criação desses cargos por lei e aí a Defensoria Pública consiga paulatinamente crescer de forma gradativa e sustentável o atendimento para todo o Estado. E até complementando isso, o que a gente tem como até um norte agora de atuação para a Defensoria Pública, de crescimento, foi a Emenda Constitucional 80, recentemente aprovada, que alterou dispositivos da Constituição Federal e estabeleceu que a Defensoria Pública deve existir em 8 anos um defensor público em cada unidade jurisdicional. Então esse é um norte, aí, um desafio para todas as defensorias públicas até do país. Em 8 anos, ela foi aprovada em 2014. Né? Tá, ok. Legal. E assim, vamos falar de contas, né? Porque a gente está falando de são 2.500 defensores, a defensoria precisaria de uma autonomia financeira para conseguir, eventualmente, não precisar de repasses com orçamentos muito determinados e tal, tivesse alguma origem que ela conseguisse se manter e saber qual que é o crescimento dela anual. Isso faz sentido ou não? A defensoria, até desde 88, isso acabou sendo reforçado pela própria Constituição, nas emendas posteriores e até por reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal, garantindo a autonomia financeira e administrativa da instituição. Então, diante dos recursos que ela possui, há sim uma autonomia de gestão para que a Defensoria Pública possa, de um certo modo, conseguir fazer um certo planejamento. Mas, apesar dessa autonomia, para o crescimento e para que a gente consiga arcar com todo esse crescimento mesmo da instituição, é necessário o investimento direto, né? Vindo aí de diversas fontes, mas que a Defensoria Pública acaba dependendo da fonte que seja, mas de um investimento direto na Defensoria Pública para que com esses recursos ela consiga se planejar e consiga alcançar aí seus objetivos. O planejamento hoje ele está dentro do razoável. Eu me pergunto porque 2.500 cargos seriam necessários, 2.500 defensores. Hoje abriu-se concurso para 60 cargos. 40 pessoas foram indicadas para a prova oral, ou seja, não serão preenchidos os 60 cargos, correto? Fico pensando, para cumprir esse cargo, esse número, dá para cumprir 2.500 cargos, ou mesmo o número de atender um cidadão, nos números que você falou, em 8 anos, partindo de 2014? Com o atual orçamento da Defensoria, isso, na verdade, é impossível, né? A gente precisaria mesmo de um aporte maior vindo para a Defensoria. E aí é importante, até por ter tocado nesse ponto, e colocar um pouco da dificuldade até de recursos e orçamentária que a Defensoria Pública hoje passa, né? E que a gente tem acompanhado um pouco até aí na imprensa de forma geral, o que tem gerado dificuldades de crescimento da instituição. A gente, em 2014 e 2015, inclusive, adotamos diversas medidas de contingenciamento, né? Prorrogamos concurso de defensor, de servidor, suspensão de contratação de estagiários, fizemos diversos cortes de custeio, de investimento, justamente pela falta desse recurso.
porque, e aqui é bom pontuar, que a Defensoria Pública, de todo o orçamento que ela tem, 90% do orçamento dela vem de um fundo que chama Fundo de Assistência Judiciária. Esse fundo, ele na verdade é 13% de toda a arrecadação das custas extrajudiciais, de cartórios de notas e cartórios de registros. Então, ao longo aí, principalmente por conta do crescimento econômico do país, desde 2006, quando a Defensoria Pública foi criada, a gente vinha ano a ano observando um crescimento desse fundo da ordem de até 15%. Mas em 2014, então na verdade é uma arrecadação muito volátil, né? Então, em 2014 a gente teve uma queda disso que era 10, 15% para 2% e agora em 2015 para próximo de 1%. Então, na verdade, o que aconteceu com a Defensoria foi uma queda abrupta na arrecadação, porque 90% no orçamento depende disso, apenas os outros 10% vêm diretamente do Tesouro, do Executivo, para investimento na Defensoria Pública e somado a isso tem, por conta de toda a crise econômica também, um aumento da demanda que chega na Defensoria Pública. Então, com dificuldade econômica, com desemprego, com toda a situação até caótica em termos econômico e financeiro que o país vive, que o Estado vive, isso aumenta a demanda, né? A gente observa até em algumas cidades em que a Defensoria Pública atende, de 2014 para 2015, uma demanda de aumento de 15% a 16%. Então, são mais pessoas vindo para a Defensoria Pública, mais pessoas a serem atendidas e, ao mesmo tempo, uma queda na arrecadação que dificulta essa atuação da Defensoria Pública. E aí, pensando nisso, que aumenta-se a demanda, o número de defensores não cresce por causa que não existe recursos financeiros para isso, ele é muito volátil, como você disse. A gente vê a questão que esteve em todos os jornais recentemente, a Procuradoria-Geral do Estado reclamando a questão das gratificações dos defensores. Como que isso pode ser explicado ao ponto que eu vejo assim, a Defensoria em 2014 mesmo recebeu para quase 700 milhões em recursos. Nós hoje temos 720, naquela época não chegava a isso. É praticamente R$1 milhão para gerir cada defensor. É o número que seria para cada um. Uma grande empresa talvez ficasse muito feliz com um dinheiro desse. Óbvio que entendemos a questão de funcionários, servidores, esse número de recursos e demanda de pessoas que já existem. Mas R$1 milhão é muito dinheiro, sendo que com gratificações e com dinheiro e com o salário normal, daria praticamente R$300 mil somente para o defensor público. Como que ficam as questões das gratificações em cima disso? Eu ouvi muito falar alguns defensores dizerem que a respeito de que não tem o ajuste do seu salário frequentemente e por isso algumas gratificações são colocadas para respeitar o direito que seria deles, mas não pelo meio convencional. Isso é pertinente? Não? A Defensoria, na verdade, ela tem um sistema de remuneração, até previsto por lei, de que o defensor público ele não recebe subsídio, ao contrário de outras carreiras que já estabeleceram subsídio, que é uma parcela única de recebimento dos valores, né? Então, a própria magistratura e o Ministério Público já tem o subsídio instituído, então eles devem receber, os juízes e os promotores, numa parcela única a sua remuneração. No caso da Defensoria Pública, como ainda não foi instituído por lei, criado o subsídio, os defensores, até por previsão legal, recebem a sua remuneração com um vencimento, que é um salário base, mas mais gratificação, né? E até pela definição da lei, essa gratificação, que é uma gratificação de especial dificuldade, né, seja por distância ou seja pela natureza ali do serviço. E a própria lei estabelece que essa natureza do serviço ela vai ser definida ou por lei ou pelo Conselho Superior, que é o órgão deliberativo da instituição e por conta até da autonomia da instituição, claro que sempre dentro da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade,
institui essas situações consideradas de especial dificuldade. Então, a gente tem, por exemplo, em razão da distância, definido com a autorização da lei, o Conselho estabelece, por exemplo, gratificação por distância para os defensores públicos que atuam na extrema periferia, por exemplo, da cidade de São Paulo, né, estimulando que o defensor atue sim e fique permanentemente nessa periferia, da mesma forma como existe essa mesma espécie de gratificação em diversas carreiras, tanto do sistema de justiça quanto carreiras de servidores em geral. E a gratificação também pela natureza do serviço, ela observa aquelas atribuições que vão além da atribuição ordinária do dia a dia do defensor público, né? Então, eu posso citar aqui, além, por exemplo, um defensor público que atua numa vara criminal, vou dar o exemplo aqui na cidade de São Paulo, os defensores atuam lá no Fórum da Barra Funda, eles fazem atuação, fazem atendimento à pessoa relacionada ao processo, vão em todas as audiências, fazem todas as manifestações, mas 2 vezes por mês eles têm que se deslocar a um centro de detenção, por exemplo, e atuar com pessoas e processos que nada tem a ver com os processos que ele trabalha de forma ordinária, né? Então isso, até pela definição e pela divisão de atribuições internas da Defensoria Pública, foi definido como essa especial dificuldade, o que faz jus aí as gratificações. Então são todas gratificações legais, com todo o respaldo e que acaba tendo, né, por vezes aí algum tipo de questionamento. O conselho que define a razoabilidade? A especial dificuldade, a lei estabeleceu que ela poderia ser definida ou por lei, né, porventura pode vir uma lei estabelecer quais são essas situações, ou o órgão deliberativo da Defensoria Pública, que é o Conselho Superior. Eu vejo muito a Defensoria Pública como uma carreira, vamos dizer que irmã à advocacia. O papel ela é tanto do advogado, ele exerce essa função, seja ele um advogado dativo ou advogados de causas sociais, bem como advogados que recebem propriamente o seu dinheiro, como defensor. Eu imagino que tem a questão da triagem, né, que é fazer o encaminhamento de caso para determinadas varas, defensores, que é como se fosse o defensor receber o cidadão em sua casa e falar assim, se é pertinente dar um encaminhamento judicial para aquilo, se não é caso de defensoria. Assim como todo advogado faz isso quando é encaminhado. Isso não seria razoável se algo pertinente à função do defensor e não uma função a ser gratificada, que é fora da carreira do defensor público? Especificamente a esse ponto, na verdade é um atendimento que foge daquele atendimento ordinário do atendimento que ele faz no dia a dia nos seus processos, né? Não sei se é especificamente a essa situação que está sendo colocada. Por exemplo? Mas, não, acho que a gratificação aí que você colocou são para situações em que o defensor, além de todo atendimento ao público que ele faz, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, um defensor público que atua em São Miguel Paulista, ele faz o atendimento de todas as pessoas que lá chegam, de todos os processos relacionados àquilo lá, mas ele tem que 2 ou 3 vezes por mês se deslocar ao centro aqui de São Paulo, na Boa Vista, onde a gente tem o nosso central de atendimento, e ele acaba fazendo atendimento sobre diversas áreas, mesmo que não seja da sua própria área de atuação. Mas não seria um papel da defensoria, de um defensor, já que o defensor ele se propõe a ir e defender aqueles que não podem ser defendidos de forma privada? Aí seria uma extensão desse papel. Hoje ele é tido como algo não convencional, mas me parece muito, muito razoável que, assim como o promotor tem que visitar o CDP, o juiz também tem que periodicamente, o defensor tem, e nem por isso precisariam ser gratificados. Isso é uma forma, até pela divisão mesmo de atribuição internas da Defensoria Pública, e até pelo número reduzido de defensores, é uma forma que a Defensoria Pública consegue de além, fazer esse atendimento além do que todo o trabalho que o defensor público já tem que fazer, né? Então, além de todo o atendimento que ele faz na sua vara com todas aquelas pessoas,
ele ainda tem que se deslocar. E a gente pode colocar outras atividades, por exemplo, a Defensoria hoje, alguns defensores públicos, né, que são escalados para isso, até em forma de sorteio, vão, por exemplo, ao SIC, que são Centro de Integração e Cidadania, que ficam nas periferias da cidade. Então, isso acaba sendo além, né, daquele atendimento, de toda a atribuição que ele tem que fazer, porque essas atividades são sempre sem prejuízo das suas atribuições ordinárias. Mas elas são feitas num horário convencional, correto? São feitas, mas na verdade ele vai continuar acumulando todo aquele serviço, todos os processos que ele já tem que... Aí uma outra dúvida a respeito da gratificação ainda, que eu fico com um pouco de dúvida em cima disso, é que depois de feitas tantas revisões criminais ou determinada dificuldade ou hora extra que ele cumpre, ele vai receber bônus. Sendo que para ele exercer essa atividade que ele vai exercer dentro do presídio, ele está num horário convencional de trabalho. Então começa a se somar diversos bônus que o salário ele fica exorbitante aos 18,4 mil reais do piso disso, né? Na verdade... E ainda mais, eu acho que não cresce, a defensoria não se abre concursos públicos, consegue se passar, por exemplo, 40 defensores públicos no máximo dessa vez, como nesse concurso. Isso me parece um pouco estranho. Talvez não fosse a hora de revisar a questão da gratificação. Essas gratificações, e aqui é bom deixar claro, né, todas sempre dentro da máxima legalidade, né, o que permite um pouco essa movimentação e essa atuação da Defensoria Pública para além da sua atuação do dia a dia, né? Elas são gratificações que existem também em diversas outras carreiras, assim como na Defensoria Pública, e é possível definir, né, isso como eu coloquei aqui, essa natureza diferente do serviço ali do dia a dia. Mas em relação ao concurso público, né, acho que a gente teve agora, os concursos da Defensoria Pública costumam ser bastante rigorosos até, a gente teve agora a aprovação, salvo engano, de 43 ou 46 pessoas. Já teve agora a fase de recurso, né? Deve sair a qualquer momento essa decisão para então a gente entrar no momento na fase oral para que a gente consiga dar posse aí para esses outros 60 novos colegas aí para a Defensoria Pública. Eu almejo muito que os dados de crescimento da Defensoria Pública possam ser concretizados e que consigamos atender a população de forma própria, seja daqui 10 anos, que seja, ou daqui 15. A gente sabe que no Brasil às vezes é meio atravancada a situação, não tem problema. Mas entrando nesse assunto propriamente, parte dessa demanda de trabalho a Defensoria ainda não consegue suprir e resta aos advogados dativos da OAB. E aconteceu o caso do não pagamento da OAB, dos seus advogados dativos que tinham trabalhado para tal e deveria ser repassado o valor. Por que isso aconteceu? Isso justamente por aquilo que eu coloquei no começo, e foi bom até tocar nesse assunto para a gente deixar cada vez isso mais claro. A queda de arrecadação que a Defensoria Pública teve nesse fundo, que é variável, que é 90% do nosso orçamento, ela levou a essa impossibilidade do pagamento, considerando até que todos os projetos aprovados até hoje, encaminhados pelo Executivo e aprovado pela Assembleia Legislativa, eles sempre tiveram um fundo de assistência judiciária como custeio. Então aumentou o defensor público, também em um certo momento, principalmente em 2012, 2013, teve um aumento salarial também dos defensores públicos, então você teve um aumento de gastos sempre, né, e havia sempre essa orientação, a Defensoria Pública não vai conseguir se sustentar, como eu te disse, aumentar de 87 defensores para 719, com um fundo que não teve uma variação tão grande dessa forma como eu tinha colocado. Então, se você não tem um aumento de recursos e a Defensoria Pública aumenta em cargos, aumenta em salário, e isso encaminhado pelo Executivo, aprovado pela Assembleia Legislativa, sempre com a mesma fonte de recurso, chegou um momento, né, e a gente vinha acompanhando, sempre tentando buscar mecanismos até de suplementação, isso está sendo, e a gente continua esse diálogo com o Poder Executivo, né, para que a Defensoria Pública seja suplementada, tal como outras carreiras do sistema de justiça, o próprio Ministério Público e a magistratura foram suplementadas. Então a gente está trabalhando e conversando com o Executivo para que a gente tenha
essa suplementação e a gente possa imediatamente fazer o pagamento dos advogados, das certidões de honorários dos advogados. A gente acabou suspendendo o pagamento, metade do pagamento referente a novembro, conseguimos pagar por conta da arrecadação do mês de dezembro, do mês seguinte, fizemos esse pagamento e agora, do mês de dezembro, a gente conseguiu pagar uma parte e a gente continua esse trabalho com o Executivo para ter essa suplementação, mas há um cenário, acredito, de positivo, de que a gente consiga utilizar os valores já adiantados, né? Por enquanto não há uma definição sobre uma suplementação, mas há talvez uma notícia aí de que a gente tem um adiantamento daqueles 10%, aquele valor que vem diretamente do Tesouro, vir para a Defensoria Pública para que a gente imediatamente faça o pagamento de todos os advogados que mantêm esse convênio com a Defensoria Pública. E esse caso acabou incidindo em algumas... afetou um pouco a relação da Defensoria Pública com a OAB, que nunca chegou a ser muito boa. Até por isso, pela diferença de vencimentos, dessa discussão de se a OAB deveria receber diretamente do Estado ou se passaria primeiro pela Defensoria Pública para depois receber. Um fato como esse não levanta novamente uma discussão que já estava sacramentada e colocada como posta? Eu acho que isso mostra, mais uma vez, a necessidade de investimento na instituição, na Defensoria Pública. O que a gente tem é um cenário peculiar no estado de São Paulo, ao contrário do que acontece em diversos outros estados da Federação, e tem a ver com aquilo que eu disse no começo do atraso da criação da Defensoria Pública aqui no estado de São Paulo. Como a Defensoria Pública não existia historicamente até no ano de 2006, a Procuradoria da Assistência Judiciária fazia, às vezes, o trabalho da Defensoria Pública, não exatamente na intensidade e na dimensão que é feita hoje, mas fazia essa atividade e onde não tinha um Procurador da Assistência Judiciária atuando, existia esse convênio, à época com a Procuradoria do Estado, com o OAB, para que essa atividade suplementar fosse feita pelos advogados. Então, com a chegada da Defensoria Pública, que é o modelo previsto pela Constituição, o modelo público estabelecido pela Constituição, a Defensoria Pública passa a atuar, até assumindo esse convênio que antes existia a Procuradoria e o OAB, e os defensores públicos passam a fazer essa atividade. Agora, é natural, e principalmente acho que hoje pelo número, como eu tinha colocado, de 719, um número bastante aquém de defensores, a gente consiga somar esforços, Defensoria Pública e OAB, e aqui não só OAB, até porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a Defensoria Pública pode realizar convênios com outras entidades, não apenas com a OAB, mas, por exemplo, com escritórios modelos de universidades de direito, tal como a Defensoria Pública tem feito. Então, a Defensoria Pública atende diretamente e quando ela não pode, justamente por escassez de recursos, por escassez de pessoal, ela deve gerir algum convênio, seja com a OAB, seja com a Universidade de Direito, para conseguir realizar essa atividade. Então, a Defensoria hoje, por falta de recurso, deixa de investir, deixa de crescer e acaba também afetando, de uma certa forma, essa relação com a OAB pela impossibilidade de continuar pagando a mesma quantidade de valores que são pagas por mês, que não é baixa e é muito representativo dentro do orçamento da Defensoria Pública. A gente hoje é pago 272 milhões por ano, para a OAB uma média de 22 a 23 milhões por mês que é pago para os advogados conveniados com a OAB. Então, eu acredito muito aí na necessidade de um diálogo amplo com a sociedade, com a OAB, com o Poder Executivo, para que a gente consiga aporte de recursos para a instituição, para que a gente consiga continuar crescendo e, ao mesmo tempo, pagando também todos esses convênios existentes com a Defensoria. Afinal, esse problema não é um problema somente da Defensoria, é um problema do Ministério Público, é um problema hoje de muitas instituições. Então, eu desejo muito que as relações se reconstruam e que os necessitados realmente possam ser atendidos, tanto pela Defensoria quanto pela advocacia, no caso. O papel da Defensoria é de extremamente relevância hoje e tem subido cada vez mais
nos altos tribunais. Tenho visto frequentemente casos que chegam ao Supremo Tribunal Federal com teses levantadas e colocadas desde o começo dos seus defensores, em que vocês já falam assim, vamos adotar uma tese comum, vamos adotar uma tese comum e leva até o Tribunal Superior. A que você deve esse trabalho, que eu acho que é diferente da advocacia, que não dá para ver essa interlocução entre as partes e adotar teses e tal, a Defensoria tem feito isso propriamente. A que deve esse trabalho? Eu acho que isso tem muito a ver com o modelo público, né, defendido e estabelecido na Constituição, que permite até, e aqui de forma alguma, desmerecer o trabalho que é feito pelos advogados, aí, por meio do convênio, pelo contrário, que exerce um trabalho de fundamental importância, né, e eu quero aqui até agradecê-los por toda essa atuação conjunta da OAB, de todos os advogados conveniados e todas essas instituições de ensino. Mas o modelo público, quando você tem uma instituição pública, né, no caso a Defensoria Pública, com pessoas concursadas, que tem atuação exclusiva, porque o defensor público não pode ter outro tipo de atividade, ele não pode advogar, não pode fazer nenhum tipo de prática de advocatícia. Isso é bom, né? Isso é bom porque ele tem uma atuação exclusiva, ele atua exatamente para aquilo e só para aquilo, só para as pessoas vulneráveis. Isso permite com que ele acabe também desenvolvendo teses, desenvolvendo novas medidas e novas estratégias de atuação para que a gente tenha uma atuação efetiva para a população carente. Então, isso, até a própria organização da Defensoria Pública permite com que a Defensoria Pública avance e cada vez mais desenvolva uma litigância estratégica, né? Que são os defensores públicos hoje, todo numa instituição, dialogando todo entre eles, com núcleos especializados, com encontros periódicos, com encontros para discutir teses e conseguir fazer uma litigância estratégica, buscando que um caso individual, que muitas vezes ele é muito parecido, né, porque as demandas muitas vezes acabam se repetindo na atuação diária do defensor público, que se faça uma atuação estratégica para que um caso individual, por exemplo, chegue no Supremo Tribunal Federal, a gente consiga eventualmente um resultado favorável e aquilo seja automaticamente replicado para todos os outros casos em que os defensores públicos atuam. Isso é uma característica da Defensoria Pública e eu acho que órgãos como o Ministério Público também adotam tais posicionamentos. Vamos pensar 10 anos atrás, hoje Defensoria Pública aqui, trabalhando como gente grande, com problemas de gente grande. O que se espera daqui 10 anos? Hoje uma defensoria muito sólida, 720 defensores. Daqui 10 anos, o que a gente pode esperar da Defensoria Pública? Eu acho que a Defensoria, e aqui falar mais até pela Defensoria Pública de São Paulo, tem dois grandes desafios, né? O primeiro é o crescimento sustentável com aporte de recursos para que a gente consiga avançar e até mesmo implementar o que está previsto aí pela Emenda Constitucional 80 de ampliar e você ter um defensor público em cada unidade jurisdicional, em cada comarca. Isso é muito importante. Não dá mais para onde tem um promotor e tem uma pessoa necessitada e tem um juiz também, não ter um defensor público para fazer essa atuação exclusiva, como eu coloquei aqui. Acho que esse é um dos grandes desafios. E o outro desafio é a gente continuar cada vez mais implementando e fomentando a assistência jurídica integral, porque a Defensoria Pública, e aí eu acho que é um grande diferencial a mais desse modelo público, é que a Defensoria Pública, até por seus princípios institucionais e constitucionais, ela não deve se limitar à atuação judicial, ela não deve se limitar a atuar exclusivamente dentro de um processo por meio de uma cultura demandista, né, de apenas ir ao judiciário, entrar com o processo e aguardar que ali se saia a solução. A Defensoria Pública ela tem que incentivar cada vez mais a solução extrajudicial de conflitos, com mediação, conciliação, evitando a judicialização e buscando uma pacificação social de forma mais efetiva. Deve fomentar a atuação em educação em direitos. Os defensores públicos têm feito muito isso, cada vez mais expandindo isso pelo Estado todo e até pelo país com as outras defensorias públicas do país, né? A educação em direitos eu acho que é fundamental porque aí sim a gente vê no dia a dia da Defensoria Pública a pessoa que chega
e não consegue nem, na verdade, verbalizar exatamente qual que é o problema dela. Muitas vezes o problema sequer é jurídico, então a gente precisa levar o conhecimento dos direitos básicos do cidadão até para uma formação cidadã de cada pessoa, e para que, com isso, ela lute pelos seus direitos e conhecendo os seus direitos. Mais do que isso, a Defensoria Pública ganhou o seu papel histórico, acho que, de poder apresentar a ação civil pública no STF, e só com isso já coloca em boas situações equiparadas ao Ministério Público, em que dá força institucional à Defensoria Pública, e isso foi uma grande vitória. A legitimidade da Defensoria Pública para a ação coletiva ela já foi muito questionada, né? Inclusive, o dispositivo da Lei de Ação Civil Pública foi questionado no Supremo Tribunal Federal, no MADIM, e o Supremo, por unanimidade, então decidiu que a Defensoria Pública tem sim essa legitimidade. Então, a Defensoria Pública no país inteiro tem atuado de forma responsável com esse mecanismo. É um mecanismo que você consegue atingir a população historicamente marginalizada e você evita a pulverização de diversas demandas individuais que muitas vezes de forma muito mais eficiente pode ser resolvida numa única ação judicial, em vez de você pulverizar centenas e milhares de ações. Então, ainda há uma incompreensão, apesar de no campo jurídico já estar consolidado esse entendimento, ainda há muita incompreensão, né, da Defensoria Pública. Sempre que ingressa, que utiliza esse mecanismo, ainda se questiona, mas a Defensoria Pública deve atuar apenas nos casos individuais para a população carente. Mas não é isso, a gente tem que atuar para a população carente, e o mecanismo da tutela coletiva é mais um instrumento a serviço do acesso à justiça, e que a Defensoria Pública deve sim utilizá-lo cada vez mais, tem utilizado de forma responsável e muitas vezes em parceria, seja com o Ministério Público. Já são várias ações civis públicas aqui no estado de São Paulo em que a Defensoria e o Ministério Público entraram conjuntamente com ações, e às vezes em outras situações até com outras entidades, sociedades que também possuem essa legitimidade. Essa e outras vitórias vocês vão comemorar em breve numa cerimônia da Defensoria Pública dos 10 anos. Pode falar um pouquinho? A gente, ao longo desse ano, vão ser realizados diversos eventos em comemoração aos 10 anos, com um selo aí de 10 anos de Defensoria Pública, né? A nossa escola, que é a EDEP, a Escola da Defensoria Pública, vai realizar diversas atividades, seminários, Cine Debate, que é outra atividade que a Defensoria Pública com frequência realiza, com a apresentação de um filme realizado, baseado muitas vezes em atuações dos defensores públicos e temas relacionados aos direitos fundamentais, e seguido de discussões, de debates com pessoas que participaram do filme, com os diretores. Então, vai ser uma série de eventos, mas agora no dia 27, na quarta-feira, nós vamos fazer uma inauguração de uma exposição de fotografias e de ilustrações na sede da Defensoria Pública, na Rua Boa Vista 200, no andar térreo, onde estão todos aqui convidados a participar dessa inauguração, onde nessa exposição vamos apresentar um pouco de algumas das atuações da Defensoria Pública, e aí tanto na tutela coletiva quanto na tutela individual, que de um certo modo espelha um pouco dessa atuação ao longo dos 10 anos. Muito obrigado, Dr. Rafael Vernaschi. Eu conversei aqui com o Defensor Público Geral do Estado de São Paulo. Essa foi uma conversa, conversamos sobre os 10 anos da Defensoria Pública do Estado. Nos vemos até a quarta que vem. Compartilhe nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Twitter e muito mais. Até mais. Obrigado. Obrigado.